Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar leitura e compreensão textual e também um pouquinho, reforçar um pouquinho da questão de discurso direto e indireto, ok? Então, aqui nós temos dois textos, né? Um com a fala direta e fala indireta, ou seja, indicando o discurso direto e indireto. É o mesmo texto, tá? O mesmo contexto, só com estrutura diferente. Um está no discurso direto, na fala direta, e outro no discurso indireto, né? Eu quero que vocês leiam, que vocês observem a diferença, os recursos gráficos usados. Você sabe que na fala direta, no discurso direto, nós falamos na aula passada, os recursos gráficos usados são travessão, são os travessões, aspas, né? 2 pontos, e aí a gente vê o quê? A gente vê bem claro vários travessão na fala direta. Então, o travessão foi o recurso mais usado aí para indicar que a fala é direta, que o discurso é direto. Tá ok? Aqui nós temos algumas questões sobre o texto. Você vai escolher um dos dois, tá? Um dos dois textos. E vai copiar no seu caderno. Você pode escolher o do discurso direto ou do discurso indireto, tá? E vai escrever e vai colocar aí para mim. Aí depois você vai colocar qual é o espaço da história, tá? Onde é que acontece a história? É na casa do menino? É na escola? É numa sala de aula? É na rua? Tá? Então tá bem claro, então observe, tá? E coloque aí. Terceira, quais os personagens da história? Então você vai ler e vai ver quais são os personagens, quem participa da história. O quarto, qual o recurso gráfico usado, né, num texto do discurso direto, da fala direta, que eu já usei, já falei que está bem claro lá que o recurso gráfico foi o travessão, tem vários travessão, por sinal, né? Então, esse foi o recurso gráfico para indicar, porque vocês sabem que tem também a aspa, tem também 2 pontos que indicam, mas lá, especificamente, eles usaram muito o travessão para indicar o diálogo, tá? E o discurso direto. Aí, na quinta, eu peço qual o gênero textual dos 2 textos, você vai dizer se é uma notícia, se é uma fábula, se é uma piada. Quando você vai ler o texto, você vai perceber claramente que tipo de texto é, tá? Porque a notícia são textos jornalísticos, então ali não tem. A fábula, geralmente, tem muitos personagens que são os animais, tá? E tem uma moral, a história lá não tem moral de história, né? Então, pode ser uma piada, tá? Então, faça uma leitura e observe isso aí. Aqui nós temos outro texto, a incapacidade de ser verdadeiro. Eu quero que vocês leiam, gente, tá? Leia o texto devagar, observando, prestando atenção, tá ok? Que é um texto de Carlos Drummond de Andrade, é um texto curtinho, então assim, dessa vez eu não vou ler para vocês, que eu quero que vocês leiam, tá? E prestem atenção, tá? Aí tem algumas, vamos falar um pouco da compreensão textual. Tem a primeira atividade aqui, a atividade sobre esse texto, a número 1. Quando Paulo chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas, a mãe, aí você vai marcar, foi que a mãe falou. Então, aqui continuando, né? Então, assim, você vai marcar o que a mãe fez. Na verdade, foi o que a mãe falou, o que a mãe fez, né? Colocou de castigo, deixou sem sobremesa, levou ao médico ou proibiu de jogar futebol. Então, no texto está bem claro isso aí. Aqui, a mãe de Paulo ficou preocupada com ele, porque ele, né, se machucou-se no pátio da escola, contava histórias criativas, desistiu de jogar futebol ou queixou-se do médico. Então, você vai marcar aí, tá? Porque ela ficou preocupada. E aqui, continuando, né, a terceira questão, diz o seguinte: a preocupação da mãe que a fez levar o filho ao médico deveu-se a. Aí você vai marcar. Fábula dos dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. História do pedaço de lua cheio de queijo no pátio da escola. Passagem das borboletas pela chácara de Ciaelpídia, formando um tapete voador. Imaginação do menino ao criar suas histórias fantasiosas, né? Por que a mãe estava preocupada? Também no texto está bem claro isso. E quarta questão, o parecer do médico. Este menino é mesmo um caso de poesia. Sugere que Paulo agia dessa forma pelo excesso de castigo, brincava com coisas verdadeiras, era um menino imaginativo e criativo, e estava precisando de carinho familiar. Como que você achar?
né? Porque também está claro no texto. Então, se não entende, leia o texto outra vez, uma, duas vezes, tá bom? Faça essa leitura, tá? Vamos ter que ter o hábito da leitura, gente, tá bom? A gente vai fazer muita interpretação textual. Então é isso, meus amores. Faça a questão, essas duas atividades, tá? Me enviem, tá? De caneta, por favor, tá? Tá ficando muito complicado para mim ver que vocês estão mandando clarinho demais e fazendo o cabeçalho corretamente, como eu coloquei lá no grupo, tá bom? Um abraço, fique com Deus.